No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Ana Clara formaliza o casamento com Leonardo de maneira inusitada e ousada, usando suas digitais em um documento preparado às pressas. O ato simboliza não apenas a união, mas também a determinação dela em selar o compromisso diante de todos os obstáculos. Leonardo, emocionado, segura a mão da noiva, e esse será o início de uma nova vida a dois, longe das manipulações de Odete. Enquanto isso, Ivan mostra a Raquel o espaço onde pretende abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. O ambiente é simples, mas cheio de potencial. Raquel se emociona ao perceber que Ivan sonha em oferecer oportunidades para pessoas comuns viajarem, quebrando o elitismo que sempre dominou o setor. Pascoal e Gilda se juntam a ele, e logo estão ajudando Raquel e Poliana a reorganizar os equipamentos na Casa da Paladar, recuperando a energia do negócio após tantas tempestades. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro núcleo, Odete é pega de surpresa ao ouvir de Heleninha que no grupo do AA conheceu uma moça chamada Ana Clara. O nome causa um verdadeiro choque na empresária, que logo desconfia de estar diante de uma revelação inesperada e perigosa. Odete tenta disfarçar, mas o pânico em seu olhar a entrega. Afonso, por sua vez, reúne forças e comunica à mãe que renunciou à herança da família. A decisão deixa Odete enfurecida, incapaz de aceitar que o filho rejeite o legado bilionário. Solange, preocupada com o estado emocional do amado, desabafa com Sardinha, revelando que teme pelo futuro dele. Mais tarde questiona Afonso diretamente sobre sua saúde, mas ele insiste em esconder a gravidade do que enfrenta. Ana Clara, sem medo, comunica a Odete que agora é oficialmente casada com Leonardo. A notícia cai como uma bomba no Império Reutemann. Já Solange, em uma conversa íntima, revela a Afonso que os filhos que espera são dele. A revelação, em meio a tanta turbulência, reacende no empresário um fio de esperança e responsabilidade, mesmo diante das sombras que ainda o cercam. Freitas se vinga de Marco Aurélio e fotografa documentos confidenciais sobre desvios do vilão e entrega tudo a Odete. A relação entre Freitas e Marco Aurélio vai sofrer um terremoto, com direito a traições, vingança e segredos revelados. O assistente, que durante anos se manteve fiel e submisso ao patrão, finalmente decide virar o jogo depois de ser humilhado e descartado como um objeto sem valor. E a cartada será arriscada: transformar-se em delator, registrando provas de um esquema bilionário de corrupção que pode derrubar o empresário. Tudo começa quando Freitas tenta pedir um empréstimo para realizar um sonho simples: comprar uma casa para a mãe, que vive em condições precárias. Mesmo após anos de serviços sujos prestados em silêncio, incluindo subornos, chantagens e até falsificação de documentos a mando do chefe, o pedido é tratado com desprezo por Marco Aurélio. Com frieza, o empresário o lembra de que funcionário não tem que sonhar, tem que obedecer. Ferido no orgulho e sentindo-se traído, Freitas engole seco, mas sai do escritório decidido a se vingar. A partir daí, cada passo dele será calculado. Ele começa a vigiar de perto as reuniões sigilosas do patrão, descobre novas transações ilegais e, armado com um celular escondido, passa a registrar cada documento que encontra pela frente. Em uma madrugada tensa, Freitas invade a sala de Marco Aurélio na sede da TCA e fotografa pastas trancadas à chave. As imagens revelam algo bombástico. O executivo planeja um novo golpe milionário, com contratos fraudulentos envolvendo empresas de fachada. Mais grave ainda, entre os papéis está um esboço de dossiê contra Odete Reutemann, com dados manipulados para acusá-la de corrupção. Ciente de que sozinha a prova não basta, Freitas busca a única pessoa capaz de usar esse material com maestria: Odete. A rainha do Império Reutemann recebe Freitas em sua cobertura de luxo
e, ao folhear os documentos, enxerga imediatamente o poder daquela traição. Com um olhar calculista, ela transforma o assistente em seu novo informante, prometendo proteção em troca de lealdade. Ao descobrir que Marco Aurélio pretendia difamá-la publicamente, Odete explode de fúria, mas também se diverte. Ele cavou a própria cova e esqueceu que eu enterro com flores de ferro. A empresária percebe que o rival pretendia lançar o dossiê falso apenas para desviar a atenção do verdadeiro crime, o desvio bilionário dentro da TCA. Para Odete, isso é combustível para declarar uma guerra ainda mais aberta, e Freitas se torna a peça central de sua estratégia. Enquanto o plano se desenrola, Mário Sérgio começa a notar o comportamento estranho do assistente. Sempre leal e discreto, Freitas passa a se ausentar com frequência, muda de tom nas conversas e parece carregar um peso nos olhos. Freitas, por sua vez, sente o cerco se fechar. Um simples descuido pode revelar sua traição, e a paranoia cresce a cada esquina. Ele passa a ter medo até de atender o celular na rua, temendo que qualquer ligação seja rastreada. Para piorar, Marco Aurélio enfrenta outro baque devastador. Pouco tempo após o casamento com Leila, o executivo é alvo de um atentado e leva um tiro no ombro esquerdo. O clima de celebração da cerimônia dá lugar a uma cena de horror. Convidados em pânico, Leila gritando em desespero e Marco Aurélio sendo levado às pressas para o hospital. Internado por 2 dias, o empresário sobrevive e retorna com o braço imobilizado, mas a sede de vingança latejando ainda mais forte. Convencido de que Odete Reutemann é a mandante da tentativa de assassinato, ele promete revidar com a mesma crueldade. A tensão aumenta quando Odete descobre, por meio de Freitas, que Marco Aurélio já prepara um contra-ataque. Além de manipular acionistas da TCA, o vilão articula encontros com políticos corruptos para garantir proteção em Brasília. Freitas, infiltrado como uma sombra, arrisca-se a registrar diálogos explosivos, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de sua família. Enquanto isso, Leila se vê dividida, ao lado de um marido que acabou de escapar da morte, mas cada vez mais frio e obcecado pelo poder. A relação, que parecia consolidada com o casamento, começa a rachar diante das crises de paranoia do executivo, que não confia em mais ninguém, nem mesmo na esposa. Nos corredores da TCA, o clima é de desconfiança absoluta. Marco Aurélio passa a trancar gavetas, instalar câmeras escondidas e até demitir funcionários sem explicações, na tentativa de descobrir quem está vazando informações. O que ele não imagina é que a traição vem justamente do homem em quem mais confiava: Freitas. A cada encontro secreto com Odete, o assistente mergulha mais fundo em um jogo arriscado. De um lado, a promessa de poder e reconhecimento. Do outro, o fantasma constante da descoberta. Enquanto Marco Aurélio articula sua vingança com sangue nos olhos, Odete, agora munida das provas entregues por Freitas, prepara o golpe final para desmascará-lo. O embate entre os 2 vilões promete incendiar a trama. E o público verá aliados virarem inimigos, segredos virem armas e lealdades desmoronarem em questão de segundos. A vingança de Freitas contra Marco Aurélio ganhará contornos ainda mais perigosos. O assistente, agora atuando como informante secreto de Odete Reutemann, sente o peso de sua escolha. Embora tenha finalmente dado um troco no patrão que o humilhou, percebe que sua vida jamais será a mesma. A cada encontro escondido com a empresária, o rapaz teme estar sendo seguido e a paranoia aumenta quando vê carros estacionados perto de casa e ligações anônimas que silenciam assim que atende. Odete, fria como sempre, não demonstra piedade diante do medo dele. Você já entrou nesse jogo, Freitas. Agora não tem volta. Se quiser sobreviver, me traga mais. Do outro lado, Marco Aurélio está furioso, jurando vingança. Em seu íntimo, tem certeza de que foi Odete quem encomendou o atentado, e isso só reforça sua decisão de atacar primeiro. Ele convoca reuniões secretas na TCA,
manipula números de contratos e promete favores a políticos influentes em troca de blindagem. Leila, ainda traumatizada pelo ataque, tenta convencê-lo a recuar, mas é ignorada. A noiva apaixonada de antes agora assiste impotente à transformação do marido em um homem ainda mais cruel e obsessivo. Enquanto isso, Mário Sérgio avança na investigação contra o assistente. O investigador contratado por ele fotografa Freitas entrando no edifício de Odete e entrega as provas em mãos. Ao ver as imagens, Marco Aurélio não acredita no que enxerga. O fiel escudeiro que sempre confiou está, na verdade, traindo sua confiança. A revelação cai como uma bomba. Marco Aurélio jura. Ele vai se arrepender do dia em que nasceu. O destino de Freitas está por um fio. Ele se vê encurralado entre dois monstros. De um lado, Odete, que o usa como peão em sua guerra particular. De outro, Marco Aurélio, que já prepara a retaliação sem piedade. A cada passo, o assistente se aproxima de um abismo que pode custar sua própria vida. E nos corredores da TCA, o clima de tensão atinge o auge. Lealdades despencam, segredos se tornam munição e a vingança vira combustível de um confronto que promete incendiar os próximos capítulos. Celina entrará na mira de um golpista, Olavo. O fotógrafo, acostumado a se virar com pequenos truques e esquemas, decidirá seguir o mesmo caminho já percorrido por César, que conquistou mulheres ricas para se manter no luxo. Olavo enxergará em Celina, irmã de Odete Reutemann, a oportunidade de ouro para ascender socialmente. O plano dele começará de forma discreta. Um convite despretensioso, uma conversa regada a charme e uma sedução construída passo a passo. Celina, fragilizada pelas constantes humilhações de Odete e pela solidão que a consome, será um alvo fácil. Carente, a madame encontrará em Olavo não apenas um homem bonito, mas também alguém que parece ouvir suas queixas e dar a atenção que ela nunca recebeu da família. Logo nas primeiras investidas, Olavo perceberá que Celina não resiste ao galanteio. Bastará um elogio, um olhar sedutor, um toque na mão. A relação evoluirá para algo físico, com cenas intensas, carregadas de paixão carnal, como se Celina estivesse vivendo pela primeira vez uma liberdade sem culpa. Mas enquanto se entrega, ela não desconfiará de que o fotógrafo só estará de olho no dinheiro dela. Os jantares românticos, os presentes, as palavras doces, tudo virá acompanhado de um cálculo frio de Olavo, que enxergará cada gesto como um investimento para arrancar mais vantagens financeiras. Tudo terá início quando Odete decidir apresentar César como seu namorado oficial durante um jantar em família. Celina ficará sem chão ao perceber que até sua irmã, tão rígida e controladora, parecia ter encontrado um par amoroso. Esse detalhe mexerá com suas inseguranças, deixando-a ainda mais vulnerável. É nesse momento que Olavo entrará em cena. De forma planejada, ele se aproximará de Celina logo após o jantar, oferecendo companhia, dizendo que também se sente deslocado diante de pessoas tão poderosas. Com seu charme de malandro sofisticado, fará com que Celina se veja, pela primeira vez em muito tempo, desejada e importante. Você merece alguém que te olhe de verdade, Celina. Não apenas como a sombra de Odete, dirá o fotógrafo, plantando a semente da sedução. Encantada, ela acreditará estar diante de um homem diferente, alguém simples, mas ao mesmo tempo envolvente. O romance ganhará força, e logo Celina começará a gastar pequenas fortunas para agradá-lo. Roupas caras, viagens rápidas, presentes luxuosos. No entanto, nem tudo sairá como Olavo planeja. A volta de Esteban, antigo envolvimento de Celina, poderá bagunçar os planos do trambiqueiro. Celina ficará dividida entre o sentimento arrebatador por Olavo e a memória de uma paixão mais antiga, que ainda guarda resquícios em seu coração. Esteban, ao reaparecer, deixará claro que ainda sente algo por Celina. Eu errei, mas voltei para te reconquistar, dirá, mexendo com as emoções da madame. A situação colocará Celina num fogo cruzado. De um lado, o desejo carnal por Olavo.
De outro, a promessa de estabilidade emocional com Esteban. Olavo, percebendo o risco, intensificará sua manipulação. Fingirá ciúmes, simulará um sofrimento que não sente, apenas para prender Celina ainda mais em sua teia. Chegará a inventar histórias de dívidas, chantagens e perseguições, sempre para justificar os pedidos de dinheiro que fará. Em cenas de tirar o fôlego, Celina começará a sustentar os caprichos de Olavo. Ele pedirá que ela financie uma suposta exposição fotográfica internacional. Para convencê-la, mostrará imagens manipuladas, portfólios falsificados, contratos inventados. Com a sua ajuda, Celina, eu posso ser reconhecido lá fora. É só uma questão de tempo para meu nome estar nos jornais. E claro, você estará ao meu lado como a musa que tornou tudo possível, dirá o golpista, usando o ego da madame como isca. Encantada, Celina cairá na armadilha. Transferências bancárias começarão a ser feitas. Joias da família desaparecerão discretamente de seu cofre. Tudo em nome de um amor que para ela parecia verdadeiro. Enquanto isso, Odete Reutemann não deixará de notar o envolvimento suspeito da irmã. Cética, a empresária comentará com Marco Aurélio. Celina está se comportando como uma adolescente. Esse fotógrafo só pode estar de olho no dinheiro dela. É um parasita, igual ao César. A tensão entre as irmãs aumentará, porque Celina não aceitará os comentários de Odete. Pela primeira vez, enfrentará a poderosa com firmeza. Você tem inveja porque, apesar de todo o seu poder, nunca soube o que é ser desejada de verdade, gritará, gerando um clima explosivo dentro da mansão. O retorno de Esteban não será apenas emocional. Ele começará a investigar discretamente quem é Olavo. Descobrirá, em conversas de bastidores, que o fotógrafo tem uma ficha extensa de trambiques e que já enganou outras mulheres. A partir daí, Esteban tentará alertar Celina. Mas cega de paixão, ela se voltará contra ele. Você só quer me afastar do único homem que me faz sentir viva, dirá entre lágrimas, reforçando ainda mais sua posição de vítima e de alvo fácil para Olavo. Com Celina cada vez mais envolvida, Olavo decidirá dar um passo ainda mais ousado, propor um casamento. O pedido, claro, virá acompanhado de um teatro elaborado, velas, flores, juras de amor. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, Celina. Você me faz acreditar que ainda existe amor verdadeiro, dirá, beijando-lhe as mãos. Ela, emocionada, aceitará sem pensar. O anúncio do noivado deixará a família em choque. Odete, furiosa, ameaçará expulsar Celina de sua vida caso leve essa ideia adiante. Já Esteban, decidido a não desistir, buscará provas concretas contra Olavo. A relação entre Celina e Olavo tomará contornos ainda mais perigosos quando o fotógrafo resolver formalizar a farsa. Convencido de que a madame está completamente cega de paixão, ele organizará uma noite inesquecível, com direito a jantar requintado, violino ao fundo e um anel comprado com o próprio dinheiro dela, sem que a mesma desconfie. Na frente de alguns amigos selecionados, Olavo se ajoelhará. Celina, você é a mulher que mudou a minha vida. Eu quero envelhecer ao seu lado, compartilhar cada vitória, cada fotografia que eu fizer, cada sonho que eu conquistar. Quer casar comigo? As lágrimas escorrerão pelo rosto da irmã de Odete. Carente e ansiosa por provar que pode ser amada, Celina aceitará imediatamente, arrancando aplausos e suspiros de quem assiste. A notícia do noivado cairá como uma bomba no clã Reutemann. Odete não esconderá seu desprezo. Isso é uma palhaçada! Esse sujeito está com você por interesse, Celina. Acorde antes que seja tarde demais. Mas a madame, ferida no orgulho, retrucará com a voz trêmula. Você sempre me tratou como sombra, Odete. Pela primeira vez eu sou protagonista da minha própria vida. Eu vou casar, queira você ou não. Enquanto isso, Esteban moverá suas peças em silêncio. Inconformado com a cegueira de Celina, contratará um investigador para levantar a ficha de Olavo. O retorno virá em um envelope repleto de provas.
fotos dele com outras mulheres, dívidas acumuladas em cassinos clandestinos, processos por estelionato em cidades do interior. Determinando abrir os olhos da madame, Esteban procurará Celina com o dossiê em mãos. Mas ao ouvir as acusações, ela reagirá com fúria. Você está inventando isso porque não suporta me ver feliz. Eu não vou permitir que destrua o homem que eu amo. O choque será tamanho que Celina romperá o contato com Esteban, sem sequer olhar os documentos. Olavo, por outro lado, não terá nenhum pudor em manter casos paralelos. Em cenas ousadas, ele será visto por Esteban em um hotel barato com uma jovem modelo que posa para suas fotografias. O trambiqueiro, após momentos de intimidade, debochará da situação. Deixa a madame acreditar que eu a amo. Enquanto ela banca meus caprichos, a gente se diverte por fora. Esteban registrará o flagrante em fotos, disposto a mostrar a Celina a qualquer custo. Mas o fotógrafo será ainda mais ousado. Começará a usar o dinheiro dela em apostas. Celina acreditará que os sumiços dele são por causa de projetos profissionais, sem imaginar que o noivo passa noites em mesas de pôquer, bebendo e ostentando com outros trapaceiros. Convencido de que já controla Celina por completo, Olavo exigirá cada vez mais dinheiro. Dirá que precisa financiar uma exposição em Paris, que depende de um investimento urgente. Celina, envaidecida com a ideia de ser a mecenas do futuro marido, concordará sem pestanejar. Quanto mais alertada, mais Celina se fechará em sua própria redoma. Amigos, parentes, até funcionários da casa tentarão avisá-la, mas ela insistirá em defender Olavo. Vocês estão com inveja, só porque eu encontrei alguém que me ama de verdade. A situação chegará a um ponto insustentável. Celina começará a vender discretamente bens de valor para sustentar os gastos do noivo, joias herdadas da mãe, ações que Odete deixou sob sua tutela, até um imóvel será colocado à venda. Após se casar, Marco Aurélio é baleado e socorrido às pressas. Marco Aurélio, que parecia estar no auge de sua felicidade após finalmente se casar com Leila, verá sua vida virar de cabeça para baixo quando for alvo de um ataque brutal. O vilão será baleado no ombro esquerdo e, em meio a gritos, correria e desespero, precisará ser socorrido às pressas, deixando todos em estado de choque. O clima festivo da cerimônia, que será realizada em externas ao ar livre, com simplicidade e certa discrição, será substituído por pânico e confusão. Leila, ainda vestida de noiva, entrará em desespero ao ver o marido caído no chão, ensanguentado, e gritará por ajuda. Os convidados correrão para tentar socorrê-lo, mas será a chegada de uma ambulância que trará um fio de esperança. O empresário ficará internado durante 2 dias em estado de observação e, ao reaparecer em cena, surgirá com o braço imobilizado por uma tipóia. Mas quem pensa que Marco Aurélio sairá fragilizado está enganado. O choque do atentado só reforçará a sua sede de vingança. Humilhado, ferido e enfurecido, ele sairá do hospital determinado a revidar, prometendo que ninguém ficará impune. O episódio do atentado não será um fato isolado. Ele virá como consequência direta da guerra aberta entre Marco Aurélio e Odete Reutemann. Antes de ser alvejado, o empresário terá protagonizado um escândalo ao vazar para a imprensa informações comprometedoras sobre a poderosa rival. Ele denunciará que Odete faturou alto em um esquema de favorecimento político, desviando um voo para uma cidade de pouco movimento, o que gerou lucros escusos. A jogada de Marco Aurélio parecerá ousada, mas esconderá uma verdade ainda mais sórdida. O esquema era dele desde o início. Odete, no entanto, descobriu tudo e, sem pestanejar, exigiu participação. A revelação virará manchete e manchará a imagem da TCA, provocando uma crise sem precedentes. Odete ficará fora de si, tomada pela fúria de ter sido exposta de maneira tão cruel. A partir daí, os dois entrarão em rota de colisão sem volta.
A tensão entre eles crescerá a cada capítulo, e a disputa deixará de ser apenas pelos negócios. Passará a ser também por orgulho, poder e sobrevivência. Mesmo baleado, Marco Aurélio não desistirá de seus planos sombrios. Pelo contrário, o empresário demonstrará ainda mais frieza e audácia. Ele começará a arquitetar o maior golpe de sua trajetória. O objetivo será desviar quantias milionárias da TCA para o exterior e, em seguida, desaparecer do país ao lado de Leila. A operação envolverá contas secretas, empresas de fachada e uma rede de aliados dispostos a tudo por dinheiro. Freitas, braço direito do vilão, terá papel essencial nesse processo, sendo encarregado de subornar autoridades e garantir que nada atrapalhe os planos. Enquanto Marco Aurélio e Leila surgem em clima romântico em um veleiro, brindando a nova vida de casados, o público já saberá que uma tragédia se aproxima. O atentado, que ocorrerá logo após esses momentos de calmaria, será a deixa para uma série de reviravoltas que farão o casal enfrentar situações cada vez mais perigosas. O ataque a Marco Aurélio será tratado pela polícia como tentativa de homicídio premeditada. As investigações apontarão para vários suspeitos, e a tensão tomará conta da mansão dos Almeida Reutemann e dos corredores da TCA. Quem teria interesse em matar Marco Aurélio? Odete será a primeira a ser lembrada, já que a rivalidade entre eles terá se intensificado de forma explosiva. Mas os indícios poderão levar a outros nomes, aumentando o clima de mistério. Leila, desesperada, ficará ao lado do marido durante todo o tempo em que ele estiver hospitalizado. Entre lágrimas e juras de fidelidade, ela se mostrará dividida. Ao mesmo tempo em que ama Marco Aurélio, começará a temer pela própria vida ao perceber o tamanho da guerra em que está envolvida. Marco Aurélio, por sua vez, aproveitará até mesmo os momentos de recuperação no hospital para maquinar novos planos. Ele chamará Freitas em segredo para dar ordens, exigindo que nada atrapalhe o cronograma das transferências milionárias. Esse tiro não vai me parar, Freitas. Pelo contrário, vai me dar ainda mais fome de vitória, dirá, com o olhar fixo e determinado. A noiva recém-casada viverá um verdadeiro turbilhão emocional. De um lado, será a esposa apaixonada, que chora ao ver o marido ferido. Do outro, uma mulher atormentada pelo medo de que a obsessão de Marco Aurélio pelo poder os leve à ruína. Em cenas intensas, Leila chegará a confrontá-lo. Até quando vamos viver assim, Marco? Até quando eu vou ter que te seguir nesse jogo sujo? Eu quero paz. Eu quero viver. Ele, no entanto, não cederá. Frio e pragmático, retrucará que paz é um luxo que eles jamais terão enquanto houver tanto dinheiro em jogo. Leila, sem alternativa, acabará cedendo, mas os olhares dela denunciarão que sua lealdade pode não ser incondicional. Odete Reutemann, como era de se esperar, não ficará calada diante das acusações de Marco Aurélio. A matriarca se armará de sua astúcia habitual e contra-atacará em alto estilo. Publicamente, negará qualquer envolvimento no esquema revelado pelo e culpará a imprensa por espalhar mentiras difamatórias. Nos bastidores, no entanto, se moverá como uma verdadeira estrategista, convocando advogados, políticos aliados e até mesmo jornalistas para manipular a narrativa a seu favor. O atentado a Marco Aurélio, entretanto, também dará a ela munição. Eu não preciso sujar minhas mãos. Ele mesmo cava a própria cova com essa arrogância, dirá, em tom venenoso, sugerindo que o inimigo tem mais rivais do que imagina. A disputa entre os dois, já tensa, atingirá níveis estratosféricos. Cada passo de Marco Aurélio será acompanhado de perto por Odete, que não admitirá ser derrubada por alguém que considera um mero aventureiro de negócios. Quando finalmente receber alta e deixar o hospital, Marco Aurélio dará início a uma nova fase. Usando tipóia, mas cheio de energia e rancor, ele voltará ao escritório com sede de revanche.
Sua primeira atitude será convocar uma reunião secreta com os seus aliados mais próximos, delineando um plano de ação contra todos que tentaram ou possam tentar atravessar o seu caminho. Com uma postura quase teatral, ele prometerá vingança em cada palavra. Quem tentou me derrubar vai pagar caro. Quem pensou que esse tiro me enfraqueceria, vai descobrir que só me fortaleceu. Eu vou acabar com cada um deles, custe o que custar. A câmera fechará em seu rosto marcado pela fúria. E Leila, em silêncio, observará de longe, com os olhos marejados e o coração dividido entre amor e medo. Odete, por sua vez, do outro lado da cidade, erguerá uma taça de champanhe, sorrindo com ironia, como quem sabe que a guerra apenas começou. O público verá Marco Aurélio mergulhar cada vez mais fundo em sua obsessão pelo poder, enquanto Odete afiará suas armas para um embate sem precedentes. A pergunta que ficará no ar será: quem sobreviverá a essa disputa mortal? Enquanto Marco Aurélio traça sua vingança, os bastidores da TCA fervem. Funcionários comentam nos corredores, jornalistas cercam a porta da empresa e os políticos ligados ao escândalo começam a se afastar discretamente do vilão para salvar a própria pele. O clima é de caos e incerteza. Freitas, fiel escudeiro, percebe que os aliados já não confiam tanto no chefe. Alguns se recusam a assinar documentos suspeitos, outros pedem afastamento imediato. A cada capítulo, o público verá Marco Aurélio mais isolado, embora jamais disposto a recuar. Se eles não têm coragem, eu mesmo vou até o fim. Disparará, deixando claro que não hesitará em jogar sozinho. Leila, consumida pelo medo, se tornará um ponto vulnerável. Em cenas carregadas de emoção, ela confidenciará a uma amiga que sente que a qualquer momento poderá perder o marido, ou até ser arrastada junto para a ruína. Eu não sei mais se casei com um homem ou com a própria guerra, dirá em lágrimas. Odete Reutemann, astuta como sempre, aproveitará cada fragilidade para se aproximar dos aliados de Marco Aurélio. Com promessas e chantagens, ela os atrairá para o seu lado, deixando o genro ainda mais encurralado. A queda dele será meu maior espetáculo, afirmará triunfante, enquanto manipula políticos, acionistas e até membros da própria família. Afonso acompanha Solange no hospital e chora ao ver os filhos saudáveis na ultrassonografia. Afonso descobrirá que Solange está grávida de gêmeos e que ele é o pai. A revelação acontecerá em meio a um turbilhão de acontecimentos, justamente quando o empresário receberá o diagnóstico devastador de que está com câncer. A notícia, no entanto, reacenderá dentro dele uma força que parecia perdida, mudando completamente seus planos e sua forma de encarar a vida. Tudo começará com Afonso mergulhado em angústia. Após ouvir do Dr. Fernando que a doença exige um tratamento agressivo, ele chegará a cogitar desistir. Para que lutar? Talvez seja mais fácil aceitar que esse é o meu destino, pensará o executivo, sozinho em seu quarto, segurando o resultado dos exames. O peso da notícia fará com que ele se isole da família e até mesmo de Raquel, temendo se mostrar frágil diante das pessoas que sempre esperaram dele firmeza e coragem. Será nesse momento que Solange tomará a decisão de abrir o jogo. Nervosa, a jovem respirará fundo antes de encarar Afonso. Eu não podia mais guardar isso. É que você tem todos os motivos para enfrentar esse tratamento, seja ele como for. Na verdade, você tem 2 motivos. Eu ainda não sei o nome desses motivos, porque eu ainda não sei se são meninos ou meninas. Afonso ficará em choque. Primeiro arregalará os olhos, sem acreditar no que ouviu. Em seguida, levará alguns segundos para processar a informação. Você está dizendo que está grávida de mim? E que são gêmeos? A voz dele sairá embargada, os olhos marejados, incapazes de conter a mistura de medo e alegria. Solange confirmará com um sorriso tímido, segurando a mão dele.
O empresário, que até segundos antes se via derrotado, se transformará diante da notícia. Eu vou fazer de tudo para ficar bom. Eu preciso viver para conhecer esses filhos. Eles precisam de mim. Você precisa de mim. Agora eu tenho um motivo para contar para minha família, porque o doutor Fernando disse que, como a Heleninha é minha irmã por parte de pai e mãe, há grandes chances de a gente ser compatível. A cena seguinte mostrará Afonso abraçando Solange com força, como se quisesse sugar dela toda a coragem que lhe faltava. Ele prometerá que não irá se entregar e que lutará contra a doença, mesmo diante das dores e das incertezas. Eu não vou fugir dessa batalha. Eu vou estar ao seu lado em cada consulta, em cada momento dessa gestação. Nós 3 não, nós 4. Nós vamos vencer juntos. Disposto a acompanhar cada detalhe da gravidez, Afonso começará a fazer planos com Solange. Os dois passarão uma tarde inteira sonhando com o futuro, imaginando como será a vida quando os bebês nascerem. Ela, sempre carinhosa, raspará o cabelo dele em preparação para o tratamento, transformando o momento de dor em um gesto de amor. Enquanto a máquina passará suavemente sobre a cabeça de Afonso, eles conversarão sobre nomes. Se for menina, eu sempre sonhei em chamar de Sofia, dirá ela. E se for menino, Antônio em homenagem ao meu avô, completará o empresário. Os dois sorrirão em meio às lágrimas, selando aquele pacto de esperança. Em cenas seguintes, Afonso acompanha Solange na clínica. O consultório será iluminado, silencioso, e a tensão tomará conta do ar enquanto o médico prepara o ultrassom. O coração de Afonso baterá acelerado, como se fosse ele quem estivesse prestes a nascer. Quando as imagens aparecerem na tela, mostrando os 2 bebês se desenvolvendo, o silêncio dará lugar a lágrimas. Solange sorrirá emocionada, e Afonso, completamente tomado pela cena, não conseguirá segurar o choro. São meus filhos, nossos filhos. Eles estão aí, crescendo fortes, dirá com a voz embargada. Mesmo com tantos problemas recentes, o diagnóstico, o medo da morte, as decepções familiares, Afonso se sentirá renascido. É por vocês que eu vou lutar. É por vocês que eu vou vencer essa doença, prometerá, olhando fixamente para o monitor como se quisesse gravar na memória cada detalhe da imagem. Solange apertará a mão dele e sussurrará. Eles já sentem sua força, o Afonso. Eles sabem que tem o melhor pai do mundo. Mas a felicidade será acompanhada de um peso enorme. O executivo ainda precisará encarar o dilema de revelar ou não a doença à família. Além disso, Solange viverá o medo constante de perder o homem que ama antes mesmo de ver os filhos nascerem. O casal terá de lidar com a dureza do tratamento, as sessões de quimioterapia e as consequências físicas que afetarão não apenas Afonso, mas também todos ao redor. Afonso aparecerá apoiando Solange em consultas de pré-natal, comprando roupinhas de bebê e sonhando com o futuro, enquanto ao mesmo tempo enfrentará crises de dor, náuseas e cansaço extremo. Eu não vou me deixar abater. Quero estar de pé no dia que eles chegarem ao mundo, afirmará ele, tentando se manter firme diante das dificuldades. A cada ultrassom, a cada batimento ouvido no consultório, Afonso se encherá de forças para continuar. O público verá a transformação de um homem que sempre foi reconhecido pela rigidez nos negócios, mas que agora se entrega à maior batalha da vida com o coração aberto, guiado pelo amor de Solange e pelo sonho de segurar seus filhos nos braços. A cada consulta médica, Afonso se sentirá mais forte. O simples som dos batimentos dos gêmeos se tornará um combustível para suportar as sessões de quimioterapia. Mesmo frágil, com o corpo castigado pelo tratamento, ele não abrirá mão de segurar a mão de Solange, de participar de cada ultrassom e de planejar cada detalhe da chegada das crianças. O público verá cenas tocantes, como quando o empresário, mesmo debilitado, pintará o quarto dos bebês ao lado da companheira.
com o pincel trêmulo nas mãos, ele tentará esconder a dor física. Vai ficar perfeito. Eles merecem o melhor, dirá, com um sorriso que disfarça o sofrimento. Solange, com lágrimas nos olhos, o ajudará a continuar, transformando cada gesto em prova de cumplicidade. A novela mostrará que a felicidade de Afonso e Solange virá acompanhada de grandes provações. A gestação seguirá firme, mas o tratamento do empresário trará consequências imprevisíveis. O choque de realidades, o nascimento iminente dos filhos e a ameaça constante da doença colocará os personagens diante de escolhas dolorosas, onde amor, esperança e sacrifício caminharão lado a lado. E será nesse turbilhão de emoções que Afonso enfrentará a pergunta que mais o atormenta. Será que terá tempo de ver seus filhos nascerem? Mesmo com todas as dificuldades, Afonso e Solange encontrarão pequenas alegrias no caminho. Em uma das cenas mais emocionantes, ele chegará exausto de uma sessão de quimioterapia, com o corpo enfraquecido, mas ainda assim insistirá em cozinhar para a amada. Não é nada sofisticado, mas quero preparar o jantar da mãe dos meus filhos, dirá com voz fraca, colocando um prato simples na mesa. Solange se emocionará com o gesto e prometerá que nada, nem a doença, será capaz de apagar o brilho daquela família que estão construindo juntos. O público verá ainda momentos leves, quando Afonso e Solange farão brincadeiras sobre a personalidade dos bebês. Esse aqui se mexe tanto que com certeza puxou meu temperamento, dirá ele, rindo ao ver a barriga dela se mexendo no ultrassom. E esse mais quietinho só pode ter herdado minha calma, completará Solange, transformando a sala da clínica em um lugar de esperança. Mas o contraste será brutal. Entre uma cena doce e outra, virão as crises de dor, os enjoos e a queda de energia que obrigarão Afonso a se deitar, às vezes sem forças até para falar. Solange, porém, estará sempre ali, firme, cuidando dele e ao mesmo tempo dos gêmeos, vivendo um amor que se mostrará cada vez mais inabalável. O clima de emoção tomará conta quando o médico anunciar que os bebês estão crescendo saudáveis, fortes e com batimentos firmes. Afonso cairá em lágrimas no consultório, sem se importar com quem o vê chorar. Eles são meu futuro, são a prova de que eu não posso desistir, dirá, abraçando Solange com intensidade. E será nesse misto de esperança e dor que a trama seguirá, deixando claro que Afonso está disposto a tudo para vencer a doença e segurar os filhos nos braços. A guerra entre Odete Reutemann e Ana Clara vai começar com um barraco histórico. A poderosa empresária, que sempre teve absoluto controle sobre a família, perderá as estribeiras ao descobrir que a cuidadora de seu filho Leonardo está frequentando as reuniões de AA ao lado de Heleninha. A simples menção do nome da jovem será suficiente para acender a fúria da vilã, que não aceitará essa aproximação de forma alguma. Tudo terá início quando Heleninha, ainda frágil, mas orgulhosa de seus primeiros passos rumo à sobriedade, confidenciará a Celina que fez uma amiga inesperada. Ela se chama Ana Clara, uma moça incrível, que me escuta, que entende minhas dores, que não me julga. Eu acho que finalmente encontrei alguém que pode me ajudar a atravessar esse momento, dirá a filha de Odete, emocionada. Celina ficará surpresa com o entusiasmo, mas não dará muita importância, até o momento em que Odete, ouvindo de relance o nome, congelará. Seu olhar gélido denunciará que algo a incomodou profundamente. Como é que é o nome dela? Perguntará em tom grave. Ao ouvir a confirmação, a megera se retirará da sala sem dar explicações, mas por dentro estará em chamas. Determinada a cortar o mal pela raiz, Odete pegará seu carro e dirigirá sozinha até o sítio afastado, onde mantém Leonardo recluso, sob cuidados médicos e fora do alcance da sociedade. A cada quilômetro percorrido, sua raiva aumentará. Eu não lutei tanto, não protegi tanto esse menino para ver uma aventureira qualquer entrar na minha família, pensará.
cerrando os punhos no volante. Ao chegar, nem baterá à porta. Invadirá o casebre como um furacão, já partindo para cima de Ana Clara, que estará arrumando alguns papéis. Fica longe da minha filha, ouviu? O que é que você quer atrás da Heleninha? Gritará, indo direto ao pescoço da rival. Ana Clara, assustada no primeiro instante, reagirá rápido. Me larga, sua louca! Retrucará, empurrando a poderosa. O embate físico será inevitável. Empurrões, puxões de cabelo e até tapas ecoarão pelo ambiente. Leonardo, sem forças, apenas assistirá ao fundo, incapaz de intervir. Quando Odete acreditar que já terá intimidado a jovem, Ana Clara soltará a bomba que mudará o rumo de tudo. Ofegante, mas firme, ela jogará a verdade no colo da sogra. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha. A frase cairá como uma bomba nuclear. Odete empalidecerá. Você tá louca! Isso é impossível! Berrará, tentando agarrar novamente a rival. Mas Ana Clara, com um sorriso venenoso, deixará claro que não recuará. Não, dona Odete, eu não tô louca. Eu tô casada. O meu marido tem direito a 1/3 de tudo. E eu quero esse dinheiro. Quero o que é meu por direito. E se a senhora não aceitar, eu mesma conto tudo pra Heleninha. A sua princesinha vai adorar saber do segredo que a senhora guarda às 7 chaves. A fala será como um soco no estômago de Odete. Pela primeira vez em muito tempo, a rainha do jogo sentirá o chão abrir sob seus pés. Seus olhos faiscarão, mas sua mente correrá em velocidade absurda. Essa garota ousou me enfrentar, ousou tocar na minha fortuna e ainda ousou se aliar a Heleninha. Pensará entre ódio e incredulidade. Sem alternativas imediatas, a empresária respirará fundo, tentando recuperar o controle. Vamos conversar. Sente-se. Não precisamos resolver isso dessa forma, dirá, com a voz arrastada e um sorriso falso. Mas seu olhar, frio como lâmina, mostrará que estava apenas ganhando tempo para bolar o próximo contra-ataque. Ana Clara, por sua vez, não se deixará enganar. A senhora não engana ninguém. Eu sei que quer me destruir, mas agora é tarde. Eu sou uma Almeida Reutemann e vou ser tratada como tal, afirmará, cruzando os braços com firmeza. Odete tremerá de ódio, mas manterá a pose. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Eu não cheguei onde cheguei cedendo a chantagens baratas. Pois vai aprender, retrucará Ana Clara, fria e calculista. Odete, por trás de seus sorrisos gélidos, preparará uma vingança à altura da ousadia da nova nora. Odete estreitará os olhos, olhando para Ana Clara como se fosse uma inimiga mortal. Você pensa que pode entrar na minha família como se fosse um convite de aniversário? Ironizará com a voz cortante. Ana Clara não se intimidará. Eu não entrei, eu conquistei. Eu estava do lado do Leonardo quando a senhora o trancafiou nesse casebre. Eu cuidei dele. E agora eu sou esposa dele. Isso ninguém pode mudar. A tensão se tornará quase insuportável. Leonardo, em sua condição debilitada, tentará murmurar algo, mas sua voz não passará de um sussurro incompreensível. Ana Clara aproveitará a cena e acariciará o rosto do marido diante da sogra em um gesto provocador. Odete perderá o controle por alguns segundos, dando um tapa na mesa de madeira. Você não passa de uma oportunista barata. Não vai botar as mãos no que é meu, nem você, nem ninguém. Ana Clara, porém, já terá se preparado para enfrentar o furacão Reutemann. Seu? Eu acho que a senhora está confundindo. O patrimônio é da família. E agora eu faço parte dela. A senhora vai ter que me engolir, dona Odete. De volta à mansão, Odete não comentará uma palavra sobre o barraco com Celina ou Heleninha. Se fechará no escritório, servirá uma dose generosa de uísque e refletirá diante do espelho. Ela acha que pode me vencer com um casamento? Ela não tem ideia de quem sou eu, murmurará maquiavélica.
Imediatamente começará a telefonar para seus advogados, ordenando uma investigação minuciosa sobre a legalidade do casamento de Ana Clara com Leonardo. Quero cada detalhe: se houve brecha, se a assinatura é válida, se existe falha no processo. Essa garota vai se arrepender do dia em que cruzou meu caminho. Enquanto isso, Ana Clara, cada vez mais ousada, já estará arquitetando como usar o título de Senhora Reutemann em seu favor. Andará pela cidade com ar altivo, falando em alto e bom som sobre seu novo sobrenome, enquanto pensa em formas de arrancar dinheiro da sogra. A guerra ficará escancarada. Celina notará a tensão entre Odete e Ana Clara, mas não entenderá a raiz da briga. Heleninha, por sua vez, começará a desconfiar que a amiga esconde algo e passará a questioná-la. "Você não me contou tudo, contou?" dirá em uma reunião do AA. Odete, fingindo calma, planejará um movimento ainda mais cruel: usar a própria fragilidade de Leonardo para tentar anular a união. Se preciso for, declaro essa garota culpada de crime. Casar-se com um homem incapaz de consentir é fraude, e fraude eu não perdoo. Ana Clara, no entanto, seguirá firme lançando uma ameaça final. "Se a senhora ousar me atacar, eu conto para todo mundo onde o Leonardo está escondido, inclusive para a imprensa. Aí sim a senhora perde o controle de vez." A troca de olhares será de ódio puro. Duas mulheres determinadas a destruir uma a outra. E assim ficará marcado o início da guerra declarada entre Odete Reutemann e Ana Clara. Um embate que promete abalar a estrutura dos Almeida Reutemann e transformar cada encontro em um espetáculo de intrigas, tapas e chantagens.